Audio Jungle. Poxa, foi o Boa tarde, vídeo. pessoal. Acho que já estamos online, né? Calma aí, deixa eu liberar. Já tá certinho. Ah, já tá, o pessoal já tá dando joinha aqui, significa que já estamos Fechou. online. Bora, galera, Fechou? vamos webinar. Obrigado pelo suporte, Gabriel. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a todos que já estão aqui e os que com certeza vão entrar daqui a pouquinho, né? A gente tem bastante gente entrando. Hoje nós vamos falar aqui sobre ESG e a estratégia de alinhamento com o gerenciamento de risco, né? Quais são a sinergia entre esses dois processos, quais são as similaridades, quais são as divergências, quais são as possíveis confusões que o mercado vem praticando, né, vem entendendo, vem realizando em relação a essas duas práticas. Então, a gente vai trazer um pouquinho da opinião dos nossos especialistas aqui, Bárbara, Eduardo, Renata. Eu não sou especialista no assunto, tá? Já vou aqui, desde já, abrindo meu coração e dizendo que eu estou aqui para aprender com essas pessoas. A minha carreira foi basicamente pautada aí na área de auditoria interna. Aproveitar para falar um pouquinho de mim aqui, né? Me apresentar, depois eu vou passar a bola para os nossos amigos aqui se apresentarem também. Meu nome é Leandro Burba. A minha carreira, basicamente, ela foi pautada na área de auditoria interna. Comecei na KPMG, fiquei durante 4 anos lá. Depois passei por algumas empresas de grande porte, aí, como Via Varejo, Gerdau, Grupo Libra, Aços Vilares, enfim. Em 2020, acabei migrando aí para a área comercial na Perinich, onde estou desde então. Tá? Então, o objetivo nosso aqui é falar sobre ESG e como que ele converge ou diverge um pouco ali do gerenciamento de riscos. E desde já, né, eu vou passar uma informação para vocês aqui, na verdade, um comunicado, né, em nome da Perinity, dizendo que os convidados que aqui estão expressarão suas opiniões, né, em relação ao tema que eles conhecem, que eles dominam, né, a opinião particular deles. Isso não obrigatoriamente reflete a opinião da Perinity como instituição em relação a essas temáticas, tá? Então, eles têm o livre-arbítrio para poder falar o que pensam, o que sabem, né, e o que querem em relação ao assunto. E a Perinity está aqui para prover esse canal de comunicação para o pessoal e para vocês, tá? Uma coisa que a gente até alinhou antes, né, de passar esse comunicado para vocês, que em nenhuma hipótese nós falaremos aqui sobre cases relacionados a ESG ou práticas relacionadas a empresas, a instituições ou a pessoas que tiveram, seja informações privadas ou públicas, enfim, nada dentro desse contexto envolvendo nenhuma instituição ou nenhuma pessoa vai ser trazido, vai ser para esse fórum de discussão. Então, agradeço a todos, né, se eventualmente vierem fazer algum questionamento, que o façam relacionado aos processos e à prática, não trazendo à tona nenhum nome, nenhuma empresa, nem instituição, para que a gente não crie aqui nenhum clima desconfortável. Eu sei que já tem bastante gente que está acostumada a participar dos nossos webinários aqui, né, e sabe que o clima é bastante tranquilo, as conversas são amigáveis, e conto mais uma vez com a compreensão de vocês para que a gente tenha um ótimo evento, tá? Então, vou passar a vez agora para os nossos amigos se apresentarem. Vamos começar primeiramente pela Renata, que é novata aqui, o Eduardo também é, mas vou passar a vez para a Renata para ela se apresentar, depois a gente passa para a Bárbara, depois para o Eduardo, e aí eu trago para vocês quais são os questionamentos. Mais um comunicado antes da Renata começar a falar, para quem quiser, o vídeo também está sendo transmitido online no nosso canal do YouTube. Se o nosso amigo Gabriel aí puder colocar lá no chat qual que é o nosso link no canal do YouTube, e quem eventualmente precisar sair, não puder acompanhar esse bate-papo até o final, esse evento vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube para vocês assistirem quantas vezes quiserem e também compartilharem com os colegas, tá? Nós vamos pontualmente até às 18 horas, então vamos, né, fazer nossa gestão de tempo aqui para que a gente conclua toda a nossa linha de raciocínio até às 18 horas. Vai lá, Renata, pode se apresentar. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado, Burba, Bárbara, Edu, compartilhar esse final de tarde com vocês. Bom, meu nome é Renata Bertelli, eu trabalho com temas de Governance, Risk and Compliance. Acho que desde que eu me considero como uma profissional, acho que eu não fiz mais nada diferente disso do que desse universo. Já passei por 2 Big Four, já passei por empresas de capital aberto, e também por empresas familiares. Então, estou feliz pela oportunidade de trocar. Eu acho que para esse tema, acho que tem poucos especialistas, acho que a gente tem bastante oportunidade de troca e de crescimento. Então, é contigo, Edu.
Eu vou tomar a frente aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Mota. Também passei toda a minha carreira profissional, quase 15 anos na área de governança, todos os temas relacionados à governança. Então, tenho 7 anos de experiência em Big Four e 8 anos em empresas de grande porte, estruturando toda a parte de governança, controles, riscos, processos, auditoria. E como a Renata falou, que eu acho que é muito uma troca, né, de alguns questionamentos que vimos nos nossos grupos aí de interface entre profissionais da área, de como que a sinergia entre as áreas de ESG e GRC podem trazer melhores benefícios para as empresas, né? Então, prazer, obrigado aí pela participação de todos. Deixo aqui a palavra agora para a Bárbara. Obrigada, Eduardo. Bom, primeiramente, obrigada, Perinit, pelo convite, e Renata, Eduardo e Burba, é um prazer dividir esse painel com vocês. Obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui pela plataforma de streaming e pelo Zoom. Então, boa tarde a todos. Eu sou Bárbara Grins, profissional de governança corporativa, tenho mais de 20 anos de carreira, venho de controladoria financeira, e sou mestre em governança com linha de pesquisa em reputação. E durante o meu mestrado que eu comecei a ter a maior parte da minha conexão em gestão de riscos, aí olhando a gestão responsável e olhando o G do ESG. Então, eu trago aqui essa bagagem de finanças e governança para contribuir para essa discussão do ESG e GRC. Legal. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Renato. Obrigado, Eduardo. Bom, aqui, o que nós fizemos? Né? Traçamos aqui algumas perguntas, né? Alguns questionamentos que tendem a nortear o nosso bate-papo hoje, mas, obviamente, né, pode ser que a gente fuja um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, dependendo do contexto que estiver sendo discutido. Convido a todos que estão aqui nos assistindo de contribuírem, né, com a experiência de vocês, com comentários, com questionamentos, né? Obviamente, desde que esteja de acordo com aquilo que a gente combinou e desde que esteja dentro do contexto que a gente esteja falando, justamente para a gente não perder a nossa linha de raciocínio e, né, ter ali manter ali a sinergia na discussão, na apresentação das conversas. Então, basicamente, nós temos aqui 4 perguntas, eu vou ler, né, que foi o combinado. Aí, depois de fazer essa leitura, eu vou direcionar a primeira pergunta. Agora, fazer o caminho inverso das apresentações, né? Vou direcionar primeiro para a Bárbara, aí depois pedir para que o Eduardo e a Renata façam uma pequena contribuição, e assim a gente vai tocando o nosso bate-papo, tá? Então, basicamente, a temática do nosso evento hoje é: quais são as principais diferenças e semelhanças práticas entre GRC e ESG na promoção da sustentabilidade e governança empresarial, né? Então, essa é a temática. Qual que é a primeira pergunta, a primeira ponderação? Como a integração dessas duas práticas pode potencializar os resultados e criar valor? A gente tinha colocado longo prazo aqui, mas acho que eu vou mudar um pouquinho e vou colocar a curto, médio e longo prazo. Porque você imagina uma empresa que não tem nada, qualquer ação que ela já fizer, certamente já vai trazer um benefício de curtíssimo prazo. Então, por favor, Bárbara, pode fazer as suas considerações, depois a gente passa para os demais. Vamos lá, um pouquinho, já começando um desafio aqui, né? Aumentar o escopo da minha resposta para esses 3 cenários, né? Então, o que eu acho que é importante a gente salientar, né? O ESG, a base dele, o Environmental Social Governance, eu gosto de usar em português a palavra tripé da sustentabilidade, tá? Eu gosto de usar essa palavra em português. Ela é baseada o quê? Em se sustentar, ou seja, estar de pé na figura de tripé, né? Na figura de 3 pilares, né? E esses 3 pilares, como um banquinho de 3 pernas, vão ficar de pé se eles estiverem em equilíbrio, tá certo? Então, assim, eu tenho que mirar o longo prazo como um norte, né? Eu tenho que mirar esse longo prazo, e a palavra que conecta o GRC e o ESG é o R, ou seja, é gestão de riscos, tá? Eu tenho que administrar bem os riscos, porque se eu quero operar lá no longo prazo, eu tenho que hoje, no curto prazo, e aí onde que você fala curto e médio prazo, conseguir ter balizas e ter práticas éticas, claro, no fundamento principal, mas práticas responsáveis em relação ao mercado. Então, por exemplo, se eu tiver uma meta curto-prazista de bater um desafio, bater uma meta de um quarter, e essa meta ela tem uma prática anti-dumping de preços ou uma prática desleal concorrencial
e eu baixo o meu preço, ou eu faço uma prática aí que derruba o cenário aí concorrencial bacana entre as empresas, eu ganho espaço de mercado, eu ganho cenário aí de expansão de vendas, todo mundo bate meta comercial, mas o que isso é sustentável, né? Bater o curto prazo. Então, não adianta, eu tenho que trabalhar o curto prazo, mas as metas, elas são correlacionadas para se chegar no longo prazo. E isso envolve práticas que a curto prazo você pode falar, o preço é mais caro, porque é o preço justo. E aí a gente entra nas finanças sustentáveis. Qual que é o preço justo de operação? Eu tenho que fazer práticas sustentáveis de curto prazo, sustentáveis não porque é sustentabilidade, porque é o pilar, o tripé que fica de pé, para conseguir operar, caminhar no médio prazo e chegar com a minha reputação inabalada no longo prazo. Como que, se a gente pegar os índices de reputação das empresas que têm aí centenárias, batendo os melhores índices de reputação, por que elas estão há 100 anos, às vezes, aí no mercado? É reputação. São práticas concorrenciais, são práticas de direitos autorais, são práticas de qualidade dos produtos e serviços que vem se consolidando e a empresa não perde por simplesmente olhar o batimento de metas de curto prazo. Então, essa é a minha primeira resposta, né? O desafio está aí, né? Acho que tem muita coisa e o que conecta esses dois, para mim, na minha opinião, é riscos, gestão de riscos. Quais são os riscos que vão levar a sua empresa à falência e vão acabar com a sua reputação? É por aí que tem que ser a gestão. E aí, Burba, se você me permite, eu quero pegar o gancho da fala da Bárbara para falar sobre riscos, né? O que a gente vem percebendo quando se fala de GRC, de ESG, né? Que, na verdade, a grande base de sustentação de qualquer tema dentro da organização é sobre a perspectiva de qual é o risco, né? E eu sempre digo, quais são as lentes que você quer colocar para discutir o risco? Você pode colocar a lente ambiental, logo você vai ter a construção de um portfólio de riscos ambientais, você pode ter a construção de um portfólio de saúde e segurança ocupacional, um tema super importante que está associado a pessoas, né? O S está associado a pessoas, mas não só o ambiente externo, as nossas pessoas. Quando você olha um tema regulatório, né, você também pode ter uma matriz de riscos regulatório. Uma matriz de risco de conformidade também é instrumento que considera e que contempla o tema de portfólio de riscos ESG. Então, o que a gente percebe é que não existe nada de novo. Como assim, Renata? O ESG está sendo tratado agora. Quando a gente olha a essência do tema de governança corporativa, o tema é conseguir atender a todos os stakeholders. Talvez em algum momento, em algum tempo das organizações, não se olhou com tanta responsabilidade ou com tanto afinco outros stakeholders, né? E agora o ESG vem provocar a gente, para que a gente inclua novos stakeholders sobre a perspectiva de nós como organização, né? Então, considerar todos os stakeholders é o que está preconizando o ESG. Considerar quais são os riscos e os impactos que o meu negócio gera na sua cadeia de valor e quais são os impactos positivos que eu posso gerar na cadeia de valor que eu tenho poder no sentido de contribuir, de estimular, é o que se espera. Então, criar portfólios de risco ESG é colocar mais engrenagens, mais mecanismos de complexidade na gestão de riscos da companhia. Então, eu até quero passar para o Edu, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Edu, gestão de riscos, as áreas de gestão de riscos, né? Como elas contribuem sobre a perspectiva de ter riscos com o olhar de ESG, né? E não um portfólio de riscos ESG. Acho que é o desafio que a gente está trazendo aqui nessa discussão, é a integração e como que isso pode trazer resultado, porque as práticas de risco, né, toda a estrutura, muitas das empresas que estão sustentadas aí no mercado, que fazem gestão de risco. Então, quando a gente fala de forma desintegrada um ESG, fazendo uma matriz de risco nova, não, a gente tem que integrar essas informações e que são importantes. Quando você se estrutura, acho que todo mundo que já teve a oportunidade de passar por uma área de gestão de risco, seja pela área de negócio, estruturando sim e fazendo a gestão de riscos,
ver o quanto que é difícil você mensurar impacto, probabilidade, riscos que tem uma visão muito qualitativa, né? Porque está ali uma exposição externa ou até mesmo interna, mas que você não consegue quantificar. E respondendo a pergunta, essa integração de áreas, o que traz de ganho para o negócio a curtíssimo prazo? É trazer uma lupa para temas que têm uma exposição reputacional para as empresas muito grande, ambiental, social, tudo isso aqui, hoje a gente vive um ambiente de exposição muito grande, basta uma derrapada em algum desses temas que você está trazendo uma exposição muito grande para o seu negócio. E como o Renato falou, isso não é só uma visão externa, quando a gente fala de social, a gente tem que primeiro olhar para dentro de casa. Há muito se vê algumas questões de empresas que trazem como brand uma questão de social, mas não tem uma boa reputação interna, até mesmo com os colaboradores. Então, a gestão de risco é o conector com o ISD. E o mais importante é a sinergia, porque tem que se trabalhar em conjunto. A visão não é construir nada de diferente para a companhia, é sustentar, trazer mais clareza, uma visão mais mirada, com um foco, com uma lupa, para dar visibilidade, que são temas extremamente complexos. Falar de tudo que o ESG trata são temas complexos. Quem já passou por área de governança, que teve que fazer qualquer processo relacionado a essas frentes, vem a dificuldade. Inclusive, não temos especialistas assim que têm a capacidade de conseguir fazer todo um trabalho, trazer a mitigação de riscos nessas frentes, porque hoje toda a parte de regulação desses temas estão mudando muito, porque são temas novos, né? Vem muito com a visão de fora, de outros países, tem que se adaptar ao Brasil. Então, as empresas precisam usar o ESG para sustentar a gestão de risco que já existe no negócio. Então, acho que é boa essa discussão para trazer muito essa visão de quem está aí na área. Aproveitem, façam perguntas para a gente ver cases de sucesso dessa integração. Para mim, é a cereja do bolo. Quando se integra bem essas áreas, a gente consegue agregar valor para o negócio, para o cliente, para o fornecedor, para todo mundo da cadeia. Legal. Olha, aproveitar, já tem uma pergunta aqui que a Samantha Paiva mandou, que já até está um pouco fora do que a gente está discutindo agora, mas é um desafio. Ela perguntou aqui, qual a principal associação entre as atividades de investigações internas e os aspectos de ESG? Eu até coloco, dependendo do segmento, dependendo do negócio, acho que tem a questão das investigações externas, que acontece fora ali do muro da empresa. Obviamente, tudo que acontece dentro vai ter impacto ali na parte de governança, na parte do social, mas dependendo de como essa empresa se relaciona com o seu público externo, você tem que ter um processo de investigação dessas ocorrências que acontecem fora ali do ambiente. Então, na opinião de vocês, até porque se conecta bastante ali com um pouco da próxima pergunta, né, que é os desafios e oportunidade de combinar essa gestão, como que a parte de investigação e até de outros processos, né, de auditoria interna de processos, de auditoria de qualidade, se conecta e como trazer mais sinergia para dentro desse processo. Aí eu volto para você, Eduardo, já que você acabou de falar, está com a língua quente ainda, a gente vai fazendo o caminho inverso depois. Está mutado, viu, Eduardo? Então, a questão de como que quais são os impactos relacionados à investigação, eu não entendi bem a pergunta. Como que eles se convergem? Qual que é a sinergia? Qual que é a associação entre um processo de investigação interna e as práticas de ESG? Como a gente até comentou aqui, ESG não deixa de ser o nome que foi dado a alguns processos já existentes dentro da companhia. Então, como que essas áreas, esses processos, essas práticas se associam? Aí vou trazer aqui minha opinião, porque quando a gente fala de investigação interna, a gente está trazendo uma ponta final no processo de algo que não deu errado, que está sendo questionado por algum participante do processo, né? Seja um colaborador ou um agente externo, e traz à tona alguma investigação sobre um negócio, sobre uma prática que não condiz, seja com o código de conduta, seja com uma política interna da companhia. Então, acredito que sim, quando se existe uma investigação relacionada a temas que estão relacionados ao ESG, você tem que ter a unificação e a participação de membros, seja através de um comitê, porque quando a gente fala de investigação, a gente está falando de um tema que tem que ser tratado de forma sigilosa por a parte mais gestores das áreas, né? Trazer para dar opinião sobre algum fato que está sendo investigado, questionado,
para ver se precisa dar continuidade, ver se realmente algo traz uma exposição para o negócio, ou se é um fato ali pontual que aconteceu, que está trazendo um questionamento de algum participante do processo. Mas eu acho que quando se fala de investigação, a gente foge um pouquinho dos papéis e responsabilidades atribuídos a uma área de ESG, né? A parte de gestão de risco, acho que são frentes, parte de gestão de investigação é distinto de uma área de ESG. Ela, sim, é membro, participante, quando tem algum tema sendo investigado que fala desses temas, e precisa de alguém que tenha uma visão mais ampla e que possa sustentar ou ajudar na investigação. Inclusive, corroborando, né, Edu, o que a gente não pode perder de vista é de que todos os processos de governança existentes na companhia, eles não mudam. Inclusive, eles são ferramentas que conseguem apoiar a organização para monitorar se os compromissos que ela se comprometeu perante o público interno ou perante o público externo, né, que todos os canais e que todas as ferramentas possam contribuir e reforçar no seu ambiente de controle, no cumprimento das políticas, no processo de education, no processo de gestão de cultura, no processo do canal, que dá a oportunidade de capturar denúncias e promover, né, o ciclo de investigação que já existe dentro da companhia, para que a gente possa entender se algo está sendo executado em nome da companhia que não bate, né, que não conecta com aquilo que ela também começa a se preocupar, né? Outros elementos passam a ser de pontos de atenção, né? E a partir disso, você pode, inclusive, mudar o seu ambiente de monitoramento de riscos. Tem uma pergunta aqui que fala de KRIs, né? Os KRIs nada mais é do que você escolher o risco que é extremamente relevante e que precisa ser monitorado. E se entra riscos de temas que antes não eram considerados no seu portfólio, porque hoje você tem a lente do social, porque hoje você tem uma lente mais responsável do ambiental, né? E da própria governança com novos instrumentos, o mundo vai mudando, o mundo vai se transformando e o seu portfólio vai se adaptando e você vai dando pontos de monitoramento distintos. Então, o KRI, ele não muda. O KRI, ele pode ser adicionado a novos riscos que você conseguiu identificar por conta desse novo olhar, mas as engrenagens e as ferramentas de GRC, elas estão aí, né, com longa data e se demonstram que quando são feitas com seriedade, que quando isso faz parte da cultura da organização, elas são imbatíveis. Quando todo mundo entende que papel a exercer para cuidar da companhia, certo, Bárbara? Não, obrigada. Eu vou até aproveitar o gancho dessa e já vou puxar a próxima pergunta aqui, Burba, se você me permite, porque o que a gente está tratando aqui do tipo da parte de investigação é bem o G do ESG, né? O G de gestão, né? Não quero usar a palavra governança, mas governança está dentro da boa gestão, tá certo? Então, são boas práticas de gestão. E aí tem outras perguntas aqui também que vão entrar em compliance, está tudo dentro desse Gzão aí, que é gestão, né? Então, tem até uma pergunta aqui do José, que eu acho que vai no sentido aí do que você acabou de mencionar, Renata, né? Na questão do tripé, como é que a gente vai olhar, né, se eles vão estar sempre balanceados? Não, a gestão de projetos é o viés que tem que ser olhado aqui. Tem momentos que a companhia tem que mirar uma letra ou mirar outra letra. Além disso, né, tanto em questão da maturidade da empresa, também a gente vai ter a questão do setor de atividade da empresa. Por exemplo, uma empresa de consultoria vai ter, que trabalha com dados, por exemplo, ela vai ter o seu G mais pesado do que o seu E, né? Uma empresa que é de papel e celulose vai ter o seu E mais pesado do que o seu S. Agora, todos, no longo prazo, por isso acho que essa palavra tem que ser escrita sempre, né? Ou no tablet, no papel, onde for, na lousa, longo prazo. A gente está mirando o longo prazo. No longo prazo, nós vamos ter uma estabilização, mas os projetos têm que ser priorizados. O recurso é limitado, tá certo? Financeiramente, as pessoas são limitadas, a gente precisa, né, colocar foco naquilo que é mais crítico em termos de gestão de riscos
e naquilo que a empresa entende que é o seu, né, ligado à sua estratégia, é o core business, tá certo? Então, se o core business envolve muita água, a gente vai ter que olhar bastante aí. Se o core business, como a Renata falou, tem um grupo de stakeholders muito pesado, eu vou olhar o S. Se o meu core business é extremamente regulado, né? Eu sou de uma área que é um banco, eu sou extremamente regulado, é o G, né? Então, a gente tem que calibrar e, no longo prazo, ter o equilíbrio, tá certo? Então, já aproveitei e respondi mais uma pergunta, tá? Então, acho que está aí. Eu até gostaria de fazer uma observação minha, Bárbara, apesar de não ter um nível de conhecimento profundo que vocês têm, mas a gente percebe que é bastante comum no mercado, principalmente aquelas empresas que estão começando a implementar as boas práticas, ou então quando você tem uma área de governança, ali, de riscos, de controle, começando a se preocupar, eles buscarem muito templates prontos no mercado. Na verdade, assim, existem orientações, existem boas práticas a serem seguidas, mas antes de você buscar um template pronto no mercado, eu imagino, tá? Até que deve ter muitas consultorias já vendendo esses templates prontos no mercado, mas antes disso você deve conhecer profundamente qual é o core da empresa que você está, a empresa que você representa, porque esses pesos desses tripés, desses pilares, vão ser bastante diferentes, como a Bárbara acabou de comentar. Então, enquanto você tem que conhecer primeiro o seu negócio, dominar, para depois você mapear quais são os processos mais relevantes de acordo com a prática do seu negócio, você investir seus recursos, seja ele pessoas ou financeiros, na estruturação desses processos. Então, essa é a minha visão de que acompanha um pouco por cima, assim, que o pessoal vem buscando templates. Por exemplo, me manda uma planilhinha aí de riscos de ESG para eu criar meus KRIs e divulgar para o mercado. Não é assim que funciona, tá, gente? Acho que você primeiro precisa conhecer e dominar o seu negócio, como a empresa se apresenta e representa para o mercado, para depois sim você definir a sua estratégia de estruturação. Se vocês quiserem comentar as minhas observações, fiquem à vontade também. Se o pessoal me permite fazer um complemento disso, é que, assim, realmente o template pronto não funciona, porque ESG é core business, tá certo? E já tem até uma outra pergunta aqui, a que área que se reporta, digamos, um projeto ESG? Não sei se está exatamente isso, mas é a presidência da empresa, o conselho de administração, o conselho consultivo, se for o caso. Por quê? Porque é exatamente a principal estratégia, não é a estratégia de ESG. Eu quero que a gente saia desse call com uma mensagem para a gente não confundir projetos que são, por exemplo, de fazer o bem como terceiro setor, como voluntariado, com projetos ESG. Então, por exemplo, uma empresa que não tem nada de educação e coloca os seus colaboradores para pintarem uma escola. Isso não é projeto ESG, isso é um projeto de fazer o bem, ou doação de roupas, ou limpar uma praia, tá certo? Isso não é projeto ESG. É muito bom fazer o bem à sociedade, mas o projeto ESG está totalmente ligado ao seu core business, tá bom? Acho que essa mensagem precisa todo mundo sair aqui balizado. E todas essas práticas não existe um pacote de prateleira, né? A gente está falando de cada negócio tem seu risco, cada negócio tem seu core. E uma vez me recordo a gente participando de uma discussão com a Big Four, inclusive, a gente estava falando na época de LGPD, a questão de riscos também relacionados à LGPD, e aonde que se queria chegar, veio com uma questão de um mapa, uma maturidade que está muito baixa, e que precisamos chegar lá no topo. Não, a discussão é, qual que é o nosso negócio? O que precisa ser feito? Aonde que a gente precisa atingir para garantir o risco que eu quero gerenciar? Então, não existe nada de prateleira e cada negócio tem a sua particularidade, seu risco e sua exposição. Então, acho que não... Eu vejo muito, a gente está em... O próprio Google é o criador de um grupo aí de mais de 1.000 profissionais no Brasil nas nossas frentes de governança. Se fala muito ali, preciso de uma... Não existe. Pode ser um balizador, porque o risco é o risco. A gente sabe, está muito ligado, no caso, quando fala de ESG, de relações regulatórias, algumas questões pontuais de regulamento que a gente precisa cumprir, né? Mas não existe um pacote de prateleira que fala, toma aqui seus riscos de ESG e comece a mapear aí seus processos internos. Não existe. É algo que é fora da realidade. Cada negócio precisa
se habituar a entender como que quer, quais são as suas metas de curto, médio e longo prazo, de acordo com o seu negócio, né? Para ver se precisa em qual dessas linguagens, qual que é da sigla que precisa correr mais rápido pela exposição, e aí sim, a longo prazo, a gente calibrar, ter um equilíbrio, mas nada como pacote de prateleira, que não existe. Isso aí. Uma outra observação, a gente falou aqui da questão da expertise, que nós, via de regra, temos aí entendimento que ainda não temos profissionais de riscos, né? Principalmente que hoje atuam na estrutura de gestão de risco, até porque normalmente essas pessoas de risco, eles vêm ali da parte de auditoria, tem uma formação em auditoria interna, tem uma formação um pouco mais técnica, dificilmente, talvez o mercado esteja mudando um pouco agora, tem ali passagem pelos processos de meio ambiente, social, enfim, que são os outros pilares de ESG. Se a gente tivesse que trazer assim, um to-do para esses profissionais, né? Levando em consideração, até porque a gente falou aqui, que os profissionais de risco têm que conhecer o assunto para que eles possam suportar as áreas de negócio ali, de sustentabilidade na estruturação desses processos. Qual que é o tipo de expertise que esses profissionais precisam ter? Que tipo de conhecimento, know-how que eles precisam buscar no mercado para que eles estejam mais preparados e ali, né, com uma figura de segunda linha de defesa, né, apoiando a administração, possa suportar essas áreas de negócio na identificação, na avaliação e até no monitoramento dos riscos e dos processos relacionados a ESG. Aí, Renato, se você puder contribuir um pouquinho, fique à vontade. Leandro, talvez já estou fugindo um pouquinho do nosso roteirinho não, aqui. imagina. Tá? Porque... Leandro, talvez a minha resposta seja um pouco polêmica, mas eu queria que a gente fizesse a seguinte reflexão, né? O papel da gestão de risco da organização é sempre trazer o melhor modelo metodológico que combine com o jeito da organização. Eu acho que isso a gente nunca pode esquecer disso, nunca. A partir daí, um profissional de gestão de riscos da sua organização, você que é um profissional de risco, você tem que conhecer do negócio, você tem que conhecer dos processos, você tem que entender qual é a cadeia de valor da organização, o que está envolvido, né? E não só a cadeia de valor naquela visão mais superficial, né? Mas nos detalhes, né? Em todo o processo. Né? Acho que a gente tem uma limitação muito rasa, a gente tem olhado a nossa cadeia de valor, né? Sempre uma perspectiva mais de processual do que propriamente dito de impacto. Então, eu, como profissional de risco, eu buscaria entender com mais profundidade a expansão do meu olhar sobre a cadeia de valor no impacto. E não só no impacto negativo, mas no impacto positivo. Porque quando a minha organização ela toma uma decisão de mudar a fábrica de um lugar para outro, porque ela está preconizando incentivos fiscais, qual é o impacto dessa tomada de decisão, né, naquilo que hoje é um impacto positivo para a sociedade local e no momento que ela faz essa transição, né? Eu escutei um executivo de uma grande empresa falando o seguinte: essa questão de você ter benefícios fiscais de um estado para o outro, onde tem empresa que abre a ponta lá, leva o produto acabado para despachar, para expedir daquele local para ter menos imposto, isso deveria ser proibido, porque o nível de emissão de CO2, de trânsito, de caminhada, quando você começa a olhar o seu negócio sobre uma perspectiva mais ampla, você, como gestão de riscos, você consegue fazer essas provocações. Então, nós não precisamos nos tornar especialistas em ESG. Nós nunca deixamos de precisar de ser especialistas no nosso negócio, na empresa, no que ela faz, no cliente que ela atende, no papel que ela exerce, porque é disso que a gente consegue garantir a perenidade. É disso que a gente consegue olhar como eu faço com que esse negócio cresça. Então, cuidado com os gatilhos de pegar modelos, de sugerir modelos, quando, na verdade, ainda a gente, como gestão de riscos, não tem empatia para ficar no papel do dono do risco. Gestão de risco é boa quando ela permeia sem que a gente não cobre, sem que a gestão de risco seja debatida numa conversa informal. Esse é o nosso grande
ganho. Essa é a nossa grande transformação. Então, às vezes, a gente é bombardeado por modelos, por novos requisitos regulatórios, por tendências, porque empresa A fez, porque empresa B... Gente, a gente precisa respeitar o tamanho do pulmão da nossa organização. O tamanho do pulmão é a quantidade da capacidade de conseguir respirar. A gente não pode tirar o oxigênio das nossas organizações. Então, a minha provocação é, o que a área de gestão de riscos precisa saber é disso. É saber qual é o fit do modelo da gestão de riscos. É saber ter uma visão mais ampla do que é a organização na cadeia de valor. E fazer essas provocações. E fazer com que o dono do risco, com que o dono do negócio, com que a área que está usando essa ferramenta de gestão para tomada de decisão, ela consiga fazer isso no cotidiano. Assim como ela abre um PPT e faz o PPT para a reunião da diretoria, isso seja trivial, que isso seja do respirar da organização. Então, essa é a minha provocação. Legal. Bastante, isso aí conversa bastante com o que a gente falou em outras oportunidades aqui, quando a gente falou da auditoria interna, e aí eu falo com um pouquinho mais de conforto, né, porque trabalhei bastante, né, nessa área, que é quando os trabalhos da auditoria interna têm que estar totalmente alinhados com o planejamento, com as estratégias da companhia. Porque se você não estiver ali no mesmo tom, não estiver viajando no mesmo barco, dificilmente você vai conseguir o apoio da administração e vai começar a gerar conflitos, enfim, por que você está vendo A quando nossa estratégia é B e por aí vai. É bem isso que você falou, né? A partir do momento que você começa a ganhar a confiança, o ganhar a confiança significa estar bastante alinhado ali com a estratégia da companhia, com o core, aí a coisa começa realmente a surtir mais efeitos. E aí começa a se tornar um processo natural, e não aquela imposição que todo mundo aqui que trabalha com áreas de GRC, auditoria, riscos e controle, sabe que um dos maiores desafios de fazer um trabalho de forma adequada é conseguir o engajamento e o apoio ali da área de negócio, da primeira linha de defesa, para eles entenderem que aquilo é importante, não para a área de riscos, não para a área de controle, não para a auditoria, mas é importante para o negócio. E esse é o maior desafio. Então, se você não estiver alinhado com essas práticas, com esse mindset, fica bastante difícil. Estando alinhado com eles já é um tremendo desafio. Se você não tiver, é praticamente impossível. Bárbara, se você quiser comentar também. Eu fiquei até emocionado com o discurso da Renata. Nossa, Renata. Vou confessar, viu? O nível desse call eu quase bati sobe, palma aqui. Eu só estou aqui assim, né? Eu tenho certeza boa, que se Renata. fosse presencial, teriam levantado para bater palma. Não é? Que fala boa. Assim, a fala dela traz umas coisas muito importantes, assim, o pulmão, né? O pulmão. E eu quero esse pulmão, e aí eu vou fazer uma provocação, né? Eu quero ter esse pulmão, e esse pulmão de uma criança é um pulmão pequeno, de uma pessoa idosa é um pulmão que tem quantos anos? 80 anos de vida? Ou seja, já tem ali uma carga que vai precisar de um atendimento, às vezes, já precisa de uns paliativos, uns remédios. Mas olha só, alguns frameworks para esse pulmão limpo, né? Assim, eu quero pulmão, mas eu quero ele limpo. Ele vai ter que aguentar uma jornada, não é? Então, se a gente for pensar esse negócio no longo prazo, né? Vamos fazer exercício para que esse pulmão ele dê conta, no sentido aí, vamos desenvolver a nossa gestão para que isso dê conta. E como que funciona isso? Aí eu vou voltar à pergunta anterior, né? Será que a equipe ela tem que estar unida? Mas não necessariamente todo mundo tem todos os conhecimentos. E quem disse que nós vamos achar os melhores profissionais de todos? O Brasilzão, assim como esse mundo, é muito grande. E tem pessoas em todas as cidades, assim como eu tenho certeza que dos nossos 300 e tantos participantes aqui, tem gente em muitas cidades desse Brasil. E que, dependendo de onde você está ou do nível da sua formação, vai precisar, né, de um treinamento, um balizamento. Então, o processo educacional de construção dessa questão coletiva é muito importante. Então, tem um papel muito importante de cultura organizacional, da gestão de pessoas, em trazer todos para esse bem comum, para que todos estejam falando a mesma língua, né? E o outro ponto que eu quero complementar é que, bom, algum framework a gente pode ter, né? E qual framework que eu gosto, né?
A gente está falando, no geral, de valor integrado, criação de valor integrado. Valor integrado tem os seus componentes em cada uma das letras, na letra E, na letra S, na letra G. E como é que calcula isso? Então, um framework interessante são os princípios de desenvolvimento sustentável da ONU, os ODS, né? É só botar lá no site da ONU, são 17 princípios. Deem uma olhada, a empresa pode escolher alguns e falar, para minha empresa, esse aqui faz sentido, então eu vou nortear do meu negócio principal com minha estratégia de posicionamento. Então, o seu exemplo, Renata, por que eu não vou trocar a minha empresa porque lá tem benefício fiscal? Porque eu quero gerar impacto na sociedade que eu estou, então tem um objetivo de desenvolvimento lá que é de reduzir o processo aí de poluição, tem de reduzir fome, tem de, né, a questão de infraestrutura. Pronto, eu já encaixei 3 ODS na sua fala. Então, tá aí um framework, tá? Então, é isso aí, gente. Eu acho que o Eduardo, ele também está assim, deve ter mais um complemento super bom. Gente, tem muita pergunta aqui, hein? Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Não. Acho que podemos passar para a próxima pergunta. Até porque vou pegar a próxima pergunta do roteiro aqui, Eduardo, aí eu passo para você, e até porque ela se conecta com algumas perguntas que estão aqui no questionário, a gente pode responder de forma estruturada, que é quando como a gente fala da parte de prestação de contas. Né? Existe hoje, vou ler a pergunta, né, seguindo o nosso padrão, que é como a transparência e prestação de contas, pilares tanto do ESG como do ESG, podem fortalecer a confiança dos stakeholders e impulsionar a reputação das empresas. Primeiro, a gente já falou de quais são esses indicadores, né, de como identificar, como mapear, como estruturar, e aí acho que vale a pena a gente talvez citar alguns exemplos, pelo menos os que são mais comumente utilizados no mercado, como mensurar e fazer a prestação de contas, e aí conectando com algumas perguntas que a gente tem aqui no chat, como gerar valor na criação e prestação de contas dos indicadores, tanto para os nossos stakeholders internos dentro da estrutura, mas para a sociedade como um todo. Então, como que a gente presta conta de tudo aquilo que a gente começou a fazer, está começando a fazer e tem expectativa de fazer, e como que a gente consegue engajar o nosso público interno e externo, né, a continuar contribuindo para o crescimento das boas práticas de ESG. E aí, Eduardo, se você pode aproveitar Maravilha. o gancho e contribuir com essa pergunta. Eu acho que toda essa sinergia composta pelo GRC e ESG, ele tem um propósito de não ser pro forma. A primeira coisa que as empresas têm que entender é que todas essas práticas não podem ser pro forma, elas têm que ser de dentro para fora. Não pode ser nada diferente disso, ao invés de eu só olhar para o mercado e esquecer que dentro tem uma sociedade ali, um time de colaboradores. Tem que existir, antes de qualquer coisa, a preocupação real com aquela temática, né, Eduardo? Isso, é algo genuíno, é algo que esteja ali esboçado nos valores do negócio. Inclusive, o que se vê é que toda essa mudança de uma visão mais ampliada do ESG está mudando, inclusive, valores das companhias. Muitas empresas mudando ou adicionando valor aos seus valores, conectando com o propósito do ESG. Então, assim, quando as empresas elas realmente são transparentes, prestam conta, elas mostram para a sociedade e para o seu time, seu entorno, que elas estão comprometidas com ética e responsabilidade. Isso é fato, isso agrega valor naturalmente para o negócio. Hoje a gente tem cada vez mais consumidores, a sociedade, né, principalmente a sociedade brasileira, se preocupando e cada vez mais informado e comprometido com valores relacionados à sustentabilidade. E quando a gente tem uma empresa que tem ali processos robustos, que estão conectados essas frentes, não trabalhando de forma isolada, né? E quando se vê que não está trabalhando uma gestão de risco isolado, é quando ela está tem poucos casos de gestão de crise. Porque quando você não gerencia risco, você começa a gerenciar a crise. E quando você gerencia a crise, em alguns momentos, uma hora é fraca, uma crise interna, em algum momento ela pode trazer uma exposição para um negócio muito grande, inclusive insustentável, reputacional, de derrubar a marca, de diminuir a sua visão junto aos seus clientes. Então, a questão de transparência e prestação de contas sobre todas as suas práticas, hoje, não pode estar só ali no proforma, ela tem que acontecer, garantindo e cumprindo regulamentos, regulações nacionais e que sejam as práticas. E mais importante, você estar ali na prática, o seu colaborador interno, até o seu cliente, todo mundo da cadeia conseguir enxergar você como
uma pessoa de referência, uma empresa de referência, que realmente está ali fazendo e consegue demonstrar e prestar contas sobre os seus projetos que você tem tocado e o quanto que você realmente está preocupado com os temas, e não pro forma. Então, acho que a sociedade tem sido um fator muito relevante para que isso se acelere, porque a gente tem cada vez mais clientes, consumidores, que estão questionando, inclusive, empresas, marcas, sobre a sustentabilidade. Não vou trazer exemplos nenhum, não vou trazer exemplo nenhum aqui, mas eu já vi muitas situações de fóruns de discussões sobre isso. As pessoas questionando suas marcas favoritas por alguma crise que aconteceu que derruba aquela imagem que se tinha da empresa. Acho que aí com a questão da rede social, enfim, da digitalização, acho que os stakeholders mais críticos, né, que monitoram mais de perto e que acabam causando mais impacto ali na reputação é a sociedade comum, né? Eles que acabam acompanhando, e a voz do povo hoje tem tido muito peso na reputação das empresas, porque isso se prolifera muito rápido, né? Então, depois que essa crise se instala, para você reverter uma situação dessa, a gente já viu casos aí que a gente combinou que não ia citar, obviamente, né, por um motivo básico, mas é bastante complicado. Então, quando a gente gerencia uma crise, assim, casos e casos, mas significa que o nosso processo de gerenciamento de risco não foi eficaz, porque se explodiu, você teve uma gestão, um apetite a risco, ou uma gestão interna para controlar ou mitigar, reduzir o impacto desses riscos. Então, empresas que gerenciam muitas crises, significa que não tem um processo maduro relacionado a GRC e ESG. Então, acho que o fato de uma empresa estar ali comprometida e, sim, prestar conta, seja com relatórios obrigatórios ou demonstrar isso com uma marca, né? Mostrar que é preocupado por essa conta, isso traz um ganho, benefício para o negócio muito grande, para os clientes e stakeholders. Tá, só fazer uma pausa aqui, gente, que a gente parece que não, mas já estamos indo para os 10 minutos finais aqui do nosso bate-papo. O tempo voa. Uma pessoa que fez uma pergunta, que foi Yasmin, acho que é bastante interessante a gente trazer para essa parte final dessa discussão, porque imagino que devem ter muitas empresas, muito profissionais aí de ESG, de riscos, fazendo esse questionamento. É bastante comum a gente falar de gap análise de LGPD, gap análise de riscos, gap análise de isso, aquilo, outro. Existe um gap análise hoje relacionado às boas práticas de ESG? Se sim, como aplicar? Existem consultorias preparadas, né, profissionais preparados? Eu sei que essa pergunta, dependendo da resposta, pode ser uma polêmica, mas é só para fazer essa provocação, se é um serviço que faz sentido, ou acho que a gente tem que ir um pouquinho antes de entender toda a parte de negócio para depois pensar em um gap análise. Porque quando a gente fala de gap, se a empresa pensa em fazer um gap análise, já tem a primeira preocupação de que ela quer fazer algo. Mas também pode ser uma preocupação de que ela quer saber o mínimo necessário. Então, eu queria saber da opinião de vocês aí, se existe um produto, existe como fazer, né, e qual seria a melhor forma de se fazer esse gap analysis, até porque, como a gente já falou aqui, não dá para fazer tudo de uma vez, e um bom trabalho de diagnóstico ali tende a definir quais são os assuntos prioritários, quais são os assuntos mais importantes que devem ser implementados. Deixar a Bárbara responder aí, que ela está balançando a cabecinha, então acho que ela sabe que tem como fazer. Fique à vontade, Bárbara. Eu estou vendo a pergunta da Yasmin, essa daqui que você está falando. Quais são as formas de quantificar com aderência as melhores práticas de governança a empresa está? Então, não só a questão da aderência a práticas de governança, mas outras métricas, né? Eu avalio que existem métricas no mercado, tem a métrica de governança do IBGC, que você pode fazer para médias empresas, tem uma para startups também, você pode fazer, mas que isso sirva de baliza, né? E também tem alguns frameworks de riscos, que isso sirva como baliza, como se fosse um checklist que você quer, né, alcançar. Mas não é um framework, mais uma vez, não é o framework que é totalmente adequado para o seu negócio, tá certo? Então, assim, eu acredito também que a gente tem uma situação de alguns ambientes regulados, como o Eduardo trouxe, algumas empresas são mais reguladas que outras, e vão precisar ter um nível de aderência à legislação e transparências maiores do que empresas que não tenham isso. Agora, um framework interessante também, que eu gosto de citar,
para questões ESG é a própria Resolução 59 da CVM, que, embora seja só para companhias abertas, tem um checklist completo lá do que seria importante da empresa se posicionar. Então, se vocês olharem, né, que isso sirva de baliza, mesmo vocês não tendo que ser obrigado a reportar por não ser empresa de capital aberto, abra essa Resolução 59 e dá uma olhada nesse checklist, porque ele é extremamente completo e vai passar por todas as áreas da empresa. Um outro que eu indico, que eu gosto de usar, é o seguinte: o Índice Internacional de Reputação, que é feito pelo Reputation Institute, ele tem a sua métrica desde 2015, se eu não me engano, que ele tem uma medida internacional de reputação e que nesse índice ele mostra quais são os principais componentes de reputação. Nesse cálculo, o principal componente, número 1, é o produto e qualidade dos serviços mesmo, a qualidade dos produtos e serviços. Segundo, é o índice de governança, é o G pesado. E o terceiro, que vem despontando, é o ESG, ou seja, o ESG dentro do componente de reputação já é uma base pesada. Então, tudo se junta, né? No final das contas, é o bem-querer, é a boa gestão que está aí trazendo a empresa para a longevidade, tá? Então, é ampla a resposta, mas acho que tem aí algumas métricas que podem ser usadas. Bárbara, exatamente. Nos projetos que eu tive a oportunidade, né, de construir junto com as empresas, a gente usou muito o questionário do Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE-B3. Ali também tem um escrutínio de perguntas, e isso não significa que a gente tenha que fazer tudo, mas ele consegue aterrizar o tema ESG, porque são tantas frentes distintas, né, que se falam, e que muitas vezes a empresa assim, tá bom, mas o que é de fato, né? Eu acho que esses questionários, essas bases de referência, elas conseguem dar uma orientação inicial. Se você não tem algo muito concreto dentro da tua organização e você quer começar a discutir, né? Eu acho que essas referências, elas ajudam a começar a estudar. E aí, quando você começa a ler, você começa a perceber, e esse processo é maravilhoso, que tem muita coisa que a empresa já faz. E aí é incrível. Ali é a hora de mostrar, né, da Pro dos 9, né, de que muitas das organizações já são ESG, muitas das organizações. E muitas não vão ser nunca. E está tudo bem, né? O mercado é que regula isso, e acho que a gente já viveu vários momentos de várias ondas, de várias metodologias e abordagens, e sempre tivemos casos de referência e sempre tivemos casos mal empregados, mas essas referências, elas ajudam muito. Então, Bárbara, estou reforçando aqui que eu acho que é um bom caminho mesmo. Eu acho que, só complementando, o contexto quando a gente fala de qual que é a preocupação de cada negócio, volta muito a metodologia, a forma com que a gente fala de gestão de risco sobre o apetite de risco de cada instituição, cada organização. Então, como praticar, como fazer, como vai se expor ou não, está ligado a apetite a risco. Cada cada negócio tem o seu, e a vida segue, a empresa vai continuar. Então, cada um com o seu apetite. Vamos lá. Eu acho que a gente vê casos de empresas que mediram mal seus apetites, né? E acabou não dando muita importância para temas relevantes, assim como tem empresas que, inclusive, muito do âmbito familiar, que trazem um apetite lá em cima, lá embaixo, quer fazer muito, investir muito, e está tudo bem, é uma questão de escolhas do negócio, né? Então, eu acho que para cada escolha é uma consequência, então, acho que é importante ter esse cheiro, né? Um apetite ao risco, bem na prática de quem está ali no negócio, quem são os gestores que cuidam de cada uma das áreas que tem exposição, e dos stakeholders para tomar decisões corretas para o negócio. Legal. Bom, pessoal, a gente está finalizando aqui, só faltam mais 5 minutos. O tempo voa, até comentei para vocês, nossa, parece que 4 perguntinhas ali, a gente vai ficar metade do tempo sem falar nada, mas não, a coisa começa a tomar uma proporção, vira um bate-papo tão agradável que o tempo passa muito rápido, às vezes a gente acaba nem conseguindo cumprir a agenda. A última pergunta que nós tínhamos aqui, né, era quais são os benefícios de adotar uma abordagem integrada, considerando tanto a conformidade legal, ética, quanto os impactos sociais e governança? Acho que já foi respondido dentro de tudo que a gente foi discutido aqui. Acho que a gente conseguiu cumprir a nossa pauta aqui, passar a nossa mensagem.
o quão é importante essa sinergia do processo adequado de gerenciamento de risco. A gente fala do processo adequado, tá desde aquela questão, né, sempre quando a gente vai falar do gerenciamento de risco, o pontapé inicial é a definição do nosso apetite, porque vai ser o nosso balizador. Então, a partir do momento que a gente define um apetite, é o primeiro pontapé para legal, o que nós vamos buscar? E aí começar a ponderar para ver o que é importante para a companhia, levando em consideração as suas particularidades, seu core. Pode falar, Eduardo, você está ansioso para comentar. Complementando, um dos benefícios que eu vejo que poucas as empresas ainda estão aproveitando, aí o time que quiser complementar, é a questão de... a gente fala de benefício, mas é trazer crédito, a facilitação. Hoje existem várias linhas de crédito para empresas que estão realmente comprometidas. Existem benefícios financeiros reais, né? BNDES recentemente se manifestou através de um diretor jurídico que falou que o planejamento estratégico do BNDES visa contemplar mais de 80% de todo o seu capital que vai ser investido em empresas, para empresas que se comprometem a ter uma visão focada ao verde, seja em emissão de carbono, seja em questões de energia limpa e todas as outras práticas que estão vinculadas ao ISD. Então, acho que quando fala de benefício, a gente vai focar a parte quantitativa. Para mim, é um dos primeiros pontos que no exterior, principalmente na Europa, já é muito difundida a questão de facilitação de crédito para empresas que realmente estão comprometidas. Que, ao contrário, a gente falou no meio do caminho aí sobre a empresa está ali focada em questões quantitativas, vou fazer uma transferência da minha fábrica para aproveitar um benefício fiscal. A gente olha só por um lado, né? E o qualitativo, todas as questões que estão atreladas ali do que ela vai trazer, seja para a sociedade, seja para o meio ambiente, todo esse tráfego de mudança aí da empresa, se olha só para o quantitativo. Então, essa questão do verde, da gente olhar mais para o ESG de uma forma, agregar valor ao negócio, também tem suas consequências positivas. O mercado tem investido em empresas que adotam isso como uma prática interna e regulamentada e que presta conta sobre o tema. Eu pedi para o Gabriel colocar aqui no chat o LinkedIn nosso aqui, né? Então, caso alguém queira se aprofundar, queira discutir mais sobre o assunto, acredito que todos que estão aqui vão ter o maior prazer de continuar essa conversa. Fiquem à vontade para adicioná-los e buscar aí para chamá-los para poder bater um papo. Enfim, eu vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, né, para a gente poder encerrar aqui dentro do prazo que a gente combinou com o pessoal. Bom, Leandro, começo aqui. Primeiro, obrigada mais uma vez. E a minha mensagem final é de que a gente não pode esquecer de que as organizações são feitas de pessoas. Para todo método, para todo controle, se não tiver uma aderência, se não tiver o entendimento das pessoas que estão conduzindo isso, nada do que a gente pode propor, ele se reverbera. Então, em todo modelo que você pensar em construir na sua empresa, na sua área, nunca se esqueça de como está sendo a forma de conduzir a linguagem, o processo de empatia e a interpretação da outra parte sobre o tema que você aborda. Então, o maior desafio das organizações é entender a individualidade das pessoas e como a gente conecta as pessoas para um propósito comum, né? Então, era esse o meu fechamento e, de novo, muito, muito obrigado pela oportunidade. Vai lá, Bárbara. Bom, pessoal, eu vou puxar o gancho e, primeiro, obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês, e eu quero que, sobre esse olhar das pessoas, a questão da gestão responsável. A palavra que eu saio daqui é responsabilidade. Será que a gente não tem o nosso ESG individual a cumprir? Será que eu, Bárbara, não tenho o meu ESG antes de trabalhar numa empresa? Então, eu quero que vocês pensem na responsabilidade individual, na questão da escolha que vocês fazem, o dinheiro, né? Cada um, não tem aquela história de cada um com o dinheiro no seu bolso, com o seu voto, né? Um voto pela sua carteira, ou seja, na hora que você está decidindo por uma compra, você está concordando com uma coisa ilegal, uma prática desleal, ou você está, de fato, ajudando a economia com o dinheiro que está no seu bolso?
né? Então, eu quero que o consumo seja consciente e vocês não têm noção, ou têm noção, né, como o Leandro colocou, das mídias sociais, do poder do cancelamento. Então, se a gente falou aqui para mais de 300 pessoas, a minha mensagem é essa: nós aqui, em mais de 300 pessoas, temos esse poder individualmente. Obrigada, pessoal. Obrigado, Gabriel, Burba, Bárbara, Renata, o pessoal que participou. Obrigado aí, é um tema que sou entusiasta, gosto, e foi muito bom poder conversar com vocês. E o mais importante, eu acho que, para mim, que fica pipocando aqui, a questão é trazer a sinergia, a gente ter essa integração, não reinventar a roda. O SD é uma bola da vez, tem se falado muito, mas tragam isso dentro de um processo unificado dentro do negócio, isso sim vai agregar valor, porque senão a organização começa a enxergar todas essas áreas, às vezes de forma benéfica, começa a enxergar como centro de custo, não centro de lucro para o negócio, porque acaba ficando algo que não é mais enxuto, uma coisa que tomou maior custo do que as áreas realmente de negócio, né? Então, acho que é integrar, pensar como que processos já existentes podem integrar essas novas frentes, as temáticas que estão cada vez mais aí sendo falado e expondo a marca, o capital reputacional dos negócios. Então, acho que é muito importante a gente falar da palavra sinergia, que é o tema do bate-papo, e cada um fazer seu papel ali dentro das empresas, tentar unificar, não trabalhar de forma distinta. É a bola da vez, mas que já é algo que está enraizado nas empresas. Muito obrigado aí, turma. Obrigado mesmo. Mais uma vez, agradecer a participação de todos os palestrantes que estiveram aqui e a participação do público, que contribuiu com perguntas bastante relevantes, conseguiu enriquecer bastante o nosso bate-papo. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.